Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas vocês estão vendo o vídeo, mas a ideia dessa videoaula é que a gente trabalhe com as técnicas de pesquisa qualitativa que estão previstas no nosso programa e que a gente vai abordar hoje. Então, eu vou utilizar esses slides que estão aqui para guiar essa conversa, essa aula, para a gente ter um momento de compartilhamento de informações que estão presentes também nos textos, esses textos aqui que a gente já tem, vocês têm acesso via Siga. E aí, para iniciar, só para lembrar, a gente vai trabalhar com algumas técnicas, né, da pesquisa qualitativa, como entrevistas, grupos focais, histórias de vida e os métodos narrativos. Então, para iniciar, a gente tem como ideia inicial a construção do roteiro de perguntas das entrevistas. A ideia é que a gente pense nessa entrevista como sendo a base da metodologia qualitativa de pesquisa. E aí são perguntas que a gente percebe que precisam ser entendidas como perguntas abertas, que a gente vai trabalhar nas nossas investigações. Mas para a gente pensar na construção dessas perguntas, a gente tem uma série de passos, na verdade não uma série, dois grandes passos, que são possíveis de serem realizados para a construção dessas perguntas que vão estar relacionadas às entrevistas. O primeiro grande espaço de produção de perguntas para as pesquisas, né, para as entrevistas, são as observações de campo. Por exemplo, se eu estou querendo investigar, fazer uma análise sobre analisar o sentido de comunidade do bairro Centro Comunitário ali de Redenção, por exemplo. Né? Então a gente quer analisar o sentido de comunidade do bairro Centro Comunitário de Redenção dos moradores idosos. Então, a gente tem essa construção desse objetivo, por exemplo, e a ideia é que você se aproxime do bairro, né, do local, do território, como uma estratégia de já tentar compreender como está constituído esse local onde futuramente você realizará a investigação. Que você perceba muitas vezes que algumas relações de vizinhança talvez aconteçam mais no período da tarde, que as pessoas colocam as cadeiras nas ruas, né? Que as pessoas idosas elas usam a manhã para fazer as comidas, então elas têm menos tempo durante a manhã, que gostam de conversar sobre as suas histórias passadas. Essas observações vocês terão com a aproximação desse campo. No caso, o campo seria o bairro do Centro Comunitário de Redenção. Né? Então, esse formato de se aproximar é para você compreender melhor como está estruturado esse campo, para você desenvolver as perguntas do seu roteiro de pesquisa para estarem melhor relacionados com esse contexto de investigação, inclusive podendo utilizar as palavras que as pessoas mais utilizam, serem perguntas que não se afastem das pessoas, mas que aproximem-se dessas pessoas. Então, essa é uma das ideias da aproximação do campo. E também uma questão importante seria a pesquisa bibliográfica, que seria a leitura de teorias que você está trabalhando na sua pesquisa. Por exemplo, nessa pesquisa aqui de sentido de comunidade,
você leria informações, textos, autores, autoras que trabalhariam com sentido de comunidade, para você também construir perguntas em que estariam relacionadas com as teorias em que você está se baseando na investigação. Então, seria, por exemplo, de entender que o sentido de comunidade está composto de relações de vizinhança, relações de solidariedade, relações de conflito, relações também que estão permeadas por auxílios coletivos, né, ajudas concretas e também ajudas emocionais dos vizinhos, das vizinhas, né? Então, isso tudo estaria vinculado à estrutura, né, da teoria, que vai te ajudar a construir esse roteiro de perguntas. E lembrando, é um roteiro de perguntas abertas, mas essas perguntas elas vão se dar sempre numa perspectiva qualitativa, né, por meio das entrevistas, a partir de uma interação social. Não existe a possibilidade de você fazer uma pesquisa qualitativa baseada nessas perguntas, nesses roteiros, dessas entrevistas, sem uma interação entre duas pessoas. No caso, o pesquisador, a pesquisadora e o ou a participante de pesquisa. No mínimo duas pessoas, porque existem também estratégias técnicas de pesquisa que são baseadas numa perspectiva mais coletiva, como o grupo focal, né? O grupo focal, ele é uma técnica de pesquisa em que existem de 6 a 10 pessoas participando. E um moderador, né, uma pessoa que vai moderar e mediar esse espaço de construção, né, das perguntas e das respostas. Então, sempre há uma mediação, uma interação entre uma ou duas pessoas ou mais pessoas, né? Essa figura do entrevistador, da entrevistadora, né? E também o objetivo de colher informações, produzir informações vinculadas ao objetivo de pesquisa. Né? Então, nesse sentido, a gente trabalha com essas características do grupo focal, das técnicas qualitativas, como a entrevista semi-estruturada, grupo focal, a gente vai ver também entrevista, história de vida, de uma forma mais precisa, mas essas são as informações para a gente iniciar a nossa compreensão qualitativa das técnicas, né? E lembrando, essas perspectivas qualitativas, né, das técnicas qualitativas, elas são baseadas em informações subjetivas, né? Isso quer dizer o quê? As pessoas vão dar suas opiniões, impressões, as suas formas que têm vinculadas a determinados temas que estão sendo abordados. Então, a gente sempre vai trabalhar com a compreensão do entrevistado da entrevistada, vinculado a seus valores, a suas atitudes, suas opiniões, dos diversos temas que estão sendo trabalhados naquela entrevista, que obviamente vão estar vinculados também aos objetivos da nossa pesquisa. Tudo bem? E aí, a gente precisa ter, quando for realizar qualquer tipo de entrevista ou técnicas, né, qualitativas, de uma forma mais preponderante, a gente precisa ter alguns cuidados na realização dessas entrevistas, né, assim, de uma forma geral. Primeiro, que é o planejamento. Sempre aquela entrevista qualitativa, né, ela precisa estar vinculada com o objetivo da sua pesquisa. Então, a gente sempre tem que voltar lá para o objetivo de pesquisa para poder construir as nossas perguntas que vão fazer parte do roteiro. O roteiro é um conjunto de perguntas que fazem parte das entrevistas, né, para serem vinculados a esse objetivo da investigação. Muitas vezes o que acontece é um esquecimento, né, do objetivo da pesquisa. E aí isso precisa ser cuidado, porque a gente precisa sempre voltar para o nosso objetivo de pesquisa. Então, aquele objetivo é como se fosse o nosso farol, né? Que esse farol vai estar lá sempre estando à nossa vista, a gente sempre precisa voltar nele para a gente entender que as nossas perguntas se vinculam ao objetivo. Também existe, por exemplo, os cuidados na construção das entrevistas, nas perspectivas qualitativas, da escolha do entrevistado ou da entrevistada, né? Que
deve ser alguém que está vinculado ao tema de pesquisa. E isso está baseado nos critérios de participação da pesquisa. Esses critérios de participação da pesquisa estão vinculados aos objetivos. Da investigação. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, lá naquela pesquisa de sentido de comunidade, se a gente fosse pensar, quais seriam os critérios de participação dessa pesquisa? Então, seria, no caso, ser idoso, ser morador, centro comunitário, ser morador do centro comunitário, ser idoso ou idosa, Isso aqui são, por exemplo, critérios que estão vinculados ao nosso objetivo, Então, que encaixam muito bem no nosso objetivo. Então, a gente sempre tem que pensar nesses critérios de participação vinculados ao nosso objetivo de pesquisa. E aí tem um critério também que é muito importante nas pesquisas, de uma forma geral, que são também a aceitação dessa pessoa em participar da investigação. No caso, aceitar participar da investigação e assinar o termo de consentimento. O termo de consentimento é o documento que vai pontuar que aquela pessoa aceitou participar da investigação de uma maneira formal. A gente vai ter uma aula específica sobre o termo, que vai ser provavelmente em fevereiro, se eu não me engano, em que a gente vai ter as informações relacionadas à pesquisa de uma forma mais formal e a pessoa vai assinar esse documento, vai ficar com uma via e você vai ficar com outro pesquisador, pesquisadora, Esses aqui são os critérios de participação. Elas se dão em todas as pesquisas, Assim, as pesquisas quantitativas e qualitativas. Mas na pesquisa qualitativa esses critérios são muito mais precisos, porque são pessoas que vão ter uma familiaridade também com o tema de pesquisa. São pessoas que precisam ser bem escolhidas, para poderem participar da investigação. E aí a gente também tem como característica e cuidado na realização das entrevistas, a disponibilidade do ou da entrevistada, de participar, de fornecer essas informações vinculadas à pesquisa, a partir da entrevista. Então, a gente precisa sempre marcar com muita antecedência essa entrevista e o pesquisador, a pesquisadora, precisa estar disponível para realizar essa investigação. Mas o entrevistado ou a entrevistada só pode 6 horas da manhã. Então, você vai precisar acordar mais cedo, vai precisar dormir cedo também para você ficar bem, para você realizar essa entrevista, e você precisa estar lá disponível e feliz, porque as pessoas não são obrigadas a participar das investigações, Então, nesse sentido, você precisa ter essa disponibilidade para conseguir estar presente, bem, feliz, na construção dessas investigações. Então, a ideia é que a gente se volte inteiramente para o entrevistado ou entrevistada com essa disponibilidade de fazer parte, da pesquisa, que a pessoa aceitou fazer parte da pesquisa. E aí uma coisa também muito importante, que precisa ser um cuidado na realização de qualquer perspectiva qualitativa, de técnica de pesquisa qualitativa, mas de uma forma geral, é que as pessoas precisam sentir que estão num processo de confidencialidade e sigilo. A gente deve manter a entrevista, esse momento de interação, de uma maneira confidencial, que assegura ao entrevistado ou entrevistada o segredo das suas confidências, das suas informações, da sua identidade que está sendo exposta a partir da sua fala. Então, a gente, como entrevistador, entrevistadora, pesquisador, pesquisadora,
precisa agir de uma maneira que as pessoas se sintam seguras de falar sobre si e que também se sintam seguras de sentir que estão protegidas naquele espaço, né? No sentido de que precisa ser um espaço mais reservado, as pessoas precisam se sentir à vontade com você, né? Para conseguir, de uma forma mais evidente, estar presentes nas entrevistas e você construir uma pesquisa eticamente estruturada, né? Nessa sua investigação. E aí a gente precisa também construir um roteiro de perguntas em que as informações elas precisam estar voltadas para que a pessoa se sinta à vontade também de responder às perguntas que estão sendo realizadas, né? Então, esses são os cuidados que a gente precisa ter na nossa construção das entrevistas e também os cuidados na elaboração do roteiro, né? Assim, quando a gente pensa no roteiro de pesquisa qualitativa, a gente está pensando numa estratégia que é a construção de uma série de perguntas. Vou mostrar aqui para vocês. Uma série de perguntas, né, que são voltadas ao nosso objetivo da investigação. Por exemplo, aqui eu tenho um roteiro de perguntas de uma entrevista, né? Uma entrevista que a gente chama de entrevista episódica. O que é uma entrevista episódica? É como se fosse uma entrevista semi-estruturada. Por que a gente chama de semi-estruturada, né? Assim, que é a perspectiva mais comum de pesquisa qualitativa, né? Uma entrevista semi-estruturada é que tem uma série de perguntas que são construídas, que a gente vai ver aqui, mas que a gente pode realizar algumas outras perguntas no decorrer da entrevista. Por isso que ela é semi-estruturada, ela tem só uma semi-estrutura, né? Por exemplo, eu posso fazer perguntas no sentido, né, que eu estou lá naquele momento de interação com o entrevistado ou com o entrevistado e eu pergunto, né? Por exemplo, você sentiu em algum momento sua vida impedir de fazer ou de ser algo por conta da falta de dinheiro? Aí a pessoa diz, me senti, eu queria fazer um curso de inglês, não consegui, né? E isso me frustrou muito, porque eu não tinha dinheiro, não tinha outras possibilidades de fazer o curso, né? Então, nesse sentido, ela deu essa resposta e posso, e nesse processo você buscou alguma outra estratégia para tentar resolver essa frustração? Como é que você lidou com essa frustração por não ter feito o curso? Essa pergunta ela não estava no roteiro, mas eu, naquele momento de interação, percebi que poderia ser importante realizá-la, né, porque a pessoa apresentou um fato que poderia ser aprofundado. Então, por isso que é um roteiro de perguntas semi-estruturado, porque vão ter perguntas guias que precisam ser feitas, e essas perguntas elas podem desencadear outras perguntas que vão ser realizadas para as pessoas que estão participando da investigação, né? Então, nesse sentido, são perguntas que se voltam para um objetivo, né? No caso, analisar os sentimentos de vergonha vivido por pessoas em situação de pobreza de Fortaleza, por exemplo, né? Que é uma pergunta que foi realizada, foi um objetivo realizado na época do doutorado, né, que a gente está apresentando aqui. E aí, o que é que seria esse roteiro? Seria um conjunto de perguntas, eu coloquei aqui junto, o que é que essas perguntas, elas se vinculam, né? Por exemplo, essa primeira pergunta, você sentiu em algum momento da sua vida impedido ou impedida, né, de fazer ou de ser algo por conta da falta de dinheiro? Voltando ao passado, será que você poderia me dizer como foi essa situação? Essa pergunta, ela está vinculada, por exemplo, à ideia de pobreza, né? E a agência, que seria essa ideia de você fazer alguma coisa. E aí é uma outra pergunta, né? O que significa vergonha para você? É uma pergunta, como vocês podem ver, aberta, né? As pessoas vão falar sobre ela. O que você associa com a palavra pobreza? Ou com a palavra vergonha? Vergonha é algo ruim, você se sente mal, né? A pessoa respondendo. Essas perguntas, elas são perguntas em que vocês sentem que a pessoa tem a possibilidade de discurso, né? Em que as pessoas elas estão abertas a responder, né? Aberta a responder aquela pergunta que foi feita. Por isso que as pesquisas qualitativas geralmente trabalham com perguntas abertas, que as pessoas tenham muita possibilidade de responder aquelas questões, né, que você está realizando dentro do seu roteiro de entrevista.
E aí, quando a gente faz essas perguntas, as pessoas vão falar muito. E a ideia da entrevista é que as pessoas falem muito, porque a gente quer saber aquelas informações, a forma como ela percebe aquilo que está sendo perguntado. Por exemplo, como foi a primeira vez que você se sentiu envergonhado ou envergonhada? Né? Tem nas teorias, né, sobre vergonha que a gente vai relembrar os primeiros momentos que você se sentiu envergonhado ou envergonhada na vida. Né? A gente pode até fazer essa pergunta para você, né, para vocês que estão escutando essa videoaula. Quando foi? Como foi a primeira vez que vocês se sentiram envergonhados? Vamos lá pensar um pouquinho. Reloginho, né? A forma como a gente percebeu ou sentiu. E aí, essa compreensão, né, esse pensamento que a gente teve, a gente pode falar no caso de uma entrevista, né, assim, sentir à vontade, no caso de uma entrevista semi-estruturada, né. E aí, quando a gente percebe essa possibilidade, a gente está construindo um roteiro em que as pessoas vão sentir à vontade de falar, né, de perguntas abertas, e abertas no sentido de que as pessoas vão ter essa liberdade de realizar as suas respostas, né? Por exemplo, uma outra pergunta, né? E como foi a primeira vez que você se sentiu envergonhado ou envergonhada por não ter dinheiro? Né? Aí a pessoa, novamente, estaria respondendo essa pergunta de uma forma aberta, né? Eu me senti envergonhado quando eu quis ir para um show, não consegui porque não tinha dinheiro, né? E fiquei muito mal por isso. Eu queria ter comprado um caderno novo, e aí eu não consegui e isso me deixou muito mal, e aí eu tô triste com isso, né? E aí, essa forma de construir as perguntas dá também as formas abertas de construção das respostas, né? E aqui é um roteiro, um roteiro são algumas perguntas, não são muitas, na pesquisa qualitativa não são muitas perguntas, elas são inclusive poucas, né? Estão colocadas para existir uma interação muito natural, quase como se fosse uma conversa, né? Uma conversa informal, que a pessoa se sentisse que nem está sendo gravado, que nem existe um roteiro de perguntas pré-colocados, né? Assim, e isso faz com que esse momento, que é um momento artificial, né? Exista e se torne um momento mais tranquilo e natural possível, né? Porque essa é a ideia de construção dessas perguntas, né? Assim, de que as pessoas se sintam à vontade de respondê-las. E aí, voltando aqui para o nossos cuidados, né, na construção dessas perguntas, desse roteiro, a gente precisa ter alguns cuidados, né, na construção dessas perguntas. Elas não podem ser absurdas, né? Por exemplo, você perguntar naquela pesquisa lá que a gente acabou de mostrar com o objetivo, né? Você se sente envergonhado de fazer xixi na rua? Né? É uma pergunta absurda, né? Você não precisa fazer essa pergunta para as pessoas, né? Que fazem e que podem fazer xixi na rua, mas assim, não precisa, né? Não precisa, é uma pergunta absurda. Isso vai amedrontar a pessoa que está respondendo esse tipo de informação, né? E aí a gente também precisa evitar as perguntas arbitrárias, né? O que é que seriam perguntas arbitrárias? Que seriam perguntas que você sente que está sendo muito incisivo ou autoritário, né? Assim, por exemplo, me diga aí, logo, quando você se sentiu envergonhado pela primeira vez, né? É uma pergunta arbitrária, a pessoa não precisa se sentir obrigada a responder aquela pergunta, né? Assim, não precisa, não é uma obrigação dela. Você precisa cuidar para realizar um momento que seja mais agradável possível, né? E aí, esse formato é um formato para cuidar das pessoas que estão participando da investigação. E aí, nesse sentido, a gente também precisa evitar as perguntas ambíguas.
que seriam perguntas que seriam dúbias, né? Que as pessoas se sentiriam confusas em responder. Por exemplo, como foi a primeira vez que você se sentiu envergonhado em público quando não tinha dinheiro e se sentiu querendo fugir? São várias informações nessa pergunta, né? No sentido de as pessoas fugiu, se sentiu exposto, não ter dinheiro, né? Então a ideia é que você fique focado num tema específico nas perguntas, né? Então é como se não tivesse que ser algo em que as pessoas ficassem buscando as possíveis respostas, né? E aí esse formato é algo em que as pessoas precisam ter facilidade em responder, né? Nesse mesmo sentido, seriam perguntas deslocadas, né? Eu lá falando de vergonha, e aí você pergunta, e que você está fazendo uma avaliação do Brasil, desse governo, né? Assim, da presidência atual? É uma pergunta deslocada. O objetivo da sua pesquisa é outro. Por que você está fazendo essa pergunta vinculada ao presidente, né? Por exemplo. E aí, essa forma pode, por exemplo, ter aparecido, né, no roteiro lá, a pessoa começou a falar sobre Brasil, sobre a presidência, governo federal, e aí você fez essa pergunta, mas é uma pergunta deslocada, que não está vinculada ao seu roteiro, né? E as perguntas tendenciosas, em que as pessoas elas se sentem quase constrangidas em perguntar, em responder essas perguntas, né? Que se vincula também a essas arbitrárias, né? Assim, você já sentiu, né? Vergonha de não ter dinheiro? Então você está tipo tendenciando a forma de construção da resposta dessa pessoa. Que, no caso, não é obrigada a responder a sua pergunta, né? E aí a gente precisa também construir essas perguntas em uma forma sequencial, né? Que inicie com esse pensamento sequencial do entrevistado, né? Assim, a gente vai construindo as perguntas à medida que esse discurso vai sendo colocado, que é como se a conversação que vai nos guiar. Por exemplo, voltando aqui para o roteiro, né? Você se sentiu em algum momento impedido de fazer alguma coisa por falta de dinheiro? Aí a pessoa fala, né? Me senti frustrado, que eu não tinha conseguido fazer o curso e tal, né? E aí, essa foi a primeira vez que eu me senti envergonhado pela falta de dinheiro. Ela respondeu já na primeira pergunta a última. A última não, a penúltima, né? E como foi a primeira vez que você se sentiu envergonhado por não ter dinheiro? E aí você então modifica a estrutura desse roteiro para dar conta dessa conversação que a pessoa está estruturando, né? Então você precisa estar aberto ou aberta para a construção desse roteiro, né? Então nesse sentido é algo que você precisa estar como se fosse flexível na construção desse roteiro, né? Na verdade, em colocar em prática esse roteiro que está sendo desenvolvido na entrevista, né? E isso faz parte da perspectiva qualitativa. A qualitativa ela vai estar lá de forma aberta, né, para a pessoa que está sendo entrevistada, né? Dando continuidade nessa conversação e construindo algo que a pessoa se sinta como numa conversa informal. Por isso que é muito importante apropriar-se das perguntas do roteiro, né? É muito importante vocês decorarem mesmo, saberem quais são as perguntas, né? Assim, como se fosse treinar, né, com seus colegas de equipe, né? E aí é importante também, mesmo com essas perguntas, evitar as perguntas diretas nessas conversações, né? Porque essas perguntas diretas muito incisivas, né, tendenciosas, arbitrárias, né, elas dificultam a construção de uma abertura do discurso da pessoa que está sendo entrevistada. E aí a gente tem também uma série de estímulos, que é como se fossem aqueles
aqueles formatos de perguntas já estabelecidos que ajudam você a expandir a fala da pessoa que está sendo entrevistada, né? Como assim expandir? A pessoa está lá respondendo, aí lá, por exemplo, vinculada à ideia de ela se sentiu frustrada porque não tinha dinheiro para fazer o curso, né? Aí você poderia perguntar, mas e por que isso? Por que você acha que se sentiu tão frustrado, né? Assim, é uma pergunta que vai solicitar do entrevistado ou da entrevistada que ela continue falando, né? Então é algo que precisa ser colocado ali, e aí já tem essa construção dessa pergunta, né? Que pode facilitar a construção desse discurso, né, da fala da pessoa. Uma outra forma também de estimular, né, as pessoas a falarem, né, sobre as suas respostas e participarem da investigação é você perguntar. E você lembra mais de alguma coisa sobre isso, né? Lá, pensando na coisa da pergunta vinculada à frustração de não ter dinheiro para pagar o curso. Aí você lembra mais alguma coisa sobre isso, né? Aí a pessoa, lembro sim. Aí eu tive que pedir dinheiro emprestado para um amigo meu para construir, para poder fazer uma parte do curso, né? Eu não podia fazer tudo, mas resolvi fazer tudo. Aí você pode, e depois disso, como é que foi? Assim, o que é que você acha que aconteceu? Assim, não, o que é que você acha que isso surtiu, né? Assim, qual foi o impacto na sua vida fazer esse curso, por exemplo? Né? Assim, são perguntas de estímulo. Outras perguntas de estímulo seriam aquelas para encorajar as pessoas, né? Elas se sentirem à vontade de estar respondendo aquela pergunta e você está disponível a partir também da emissão verbal, né? De uma fala que poderia ser, eu me senti frustrado lá de fazer o curso, aí você, entrevistador, entrevistadora, traz, né? É mesmo, parece que foi algo muito ruim, né? Que você sentiu muito ruim por ter feito parte, por não ter conseguido fazer, né? Por exemplo, uma outra seria, parece ser assim, para você algo que foi complicado, né? Que você queria fazer e que não deu certo, né? Aí você pode utilizar outra. É como se você se sentisse impedido, né, de fazer algo em que você queria muito fazer, né? Então, assim, são perguntas que, na verdade, não são nem perguntas, né? São possibilidades de resposta que as pessoas vão se sentir encorajadas a, né, responder de uma forma mais evidente, né, o seu discurso, trazer mais informações sobre o seu discurso, né? E aí, gente, a gente também tem, continuando nesses cuidados, né, na realização das entrevistas, a gente também tem uma série de cuidados na realização dessas investigações, né? No caso das técnicas qualitativas de pesquisa, né? Por exemplo, um cuidado necessário é que a gente deve, como entrevistador, entrevistadora, falar a mesma língua da pessoa que está sendo entrevistada, né? Assim, como assim a mesma língua da pessoa que está sendo entrevistada? Isso mesmo, a gente precisa ter esse cuidado de falar a forma como a pessoa fala, principalmente quando a gente está dentro da universidade, a gente começa a construir uns discursos rebuscados, né? Assim, uma fala meio acadêmica, mas a ideia é que você precisa, na verdade, utilizar uma fala que possa ser, inclusive, mais informal, né? Que ajude as pessoas a se sentirem à vontade na sua conversa que está tendo com o entrevistador, com a entrevistadora, né? Então, assim, por exemplo, lá na pesquisa qualitativa que a gente fez com pessoas em situação de rua, né? Tinha, inclusive, palavras que as pessoas que estavam na situação de rua utilizavam para se referir, por exemplo, a momentos em que elas estavam numa situação de abuso muito forte do crack, né? Por exemplo. E aí elas diziam que estavam bruxas, né? Assim, bruxo, né? Tô bruxa, né? Quando elas se sentiam dominadas por essa sensação lá do abuso do crack. E aí, numa das perguntas, eu fiz, então, gente, como é que você... Gente, não, era uma entrevista, né? Semi-estruturada. Então, eu perguntei assim, e como é que você se sente quando você tá bruxo? Como é que seria? Como é que é pra você?
O bruxo foi algo que eles me trouxeram, né, ao longo da observação, né, da aproximação com o campo. Então, ela surgiu na entrevista porque eu passei a falar a mesma língua das pessoas que estavam sendo entrevistadas. E é uma coisa também muito importante a gente enviar sinais para as pessoas de que a gente está entendendo a pergunta e entendendo principalmente a resposta que a pessoa está dando. Então a gente precisa fazer aquele gesto, né, de estar disponível para a pessoa, sentar de uma forma inclinada para ela, né, olhar sempre para ela, né, e que esses sinais verbais de sim, sim, precisam também existir, porque são incentivos, são agradecimentos e incentivos daquela fala. Né? Então, é algo que a gente pode achar que é uma besteira, né? Mas para a pessoa que está ali doando o seu tempo para ser entrevistada, o que acontece seria você estar demonstrando para ela interesse de estar presente ali, ouvindo a resposta daquela pessoa. Né? Então, é muito importante você ter essa disposição e ter esse apoio na construção das respostas das pessoas que estão sendo entrevistadas. Né? E aí, isso faz com que a gente possa, como pesquisador, pesquisadora, proporcionar à pessoa que está sendo entrevistada, né, pesquisada, bem-estar na fala, né, que ela possa falar sem constrangimento, sem se sentir julgada, né, de mesmo lá utilizando o gravador, ela se sinta à vontade de falar. E, gente, é muito importante isso, porque nas pesquisas que eu já participei, nas entrevistas que eu já fiz, as pessoas se sentem muito realizadas quando falam sobre os assuntos que a gente está perguntando, porque muitas vezes é o único momento que ela tem de alguém escutá-la. Né? Nesse dia a dia, nesse corre-corre, numa sociedade que é super, né, difícil, violenta, preconceituosa, as pessoas geralmente julgam muitas outras. Né? E esse momento da entrevista é um espaço que ela não vai se sentir julgada e não deveria. Se ela se sentir julgada em algum momento, é porque está tendo algum problema. Né? Então, geralmente, elas podem se sentir bem, né, assim, satisfeitas de terem feito parte dessa investigação, porque a gente precisa relembrar ao máximo quem somos nós, né, nessas entrevistas como pesquisador e pesquisadoras, porque a gente traz também os nossos marcadores, né, para as entrevistas. No caso, por exemplo, a gente precisa ter cuidado de trabalhar com questões de gênero e a gente ser um pesquisador homem fazendo entrevistas com mulheres. Né? Assim, a gente vai levar os nossos marcadores para a construção, né, para a relação. Então, por mais que a gente tenha melhores das intenções, realmente o fato do nosso corpo, né, dos nossos marcadores de classe, de raça, de gênero, de sexualidade, né, de território, de nação, eles podem repercutir sim na construção dessa relação com os entrevistados e com as entrevistadas. A gente deve ter consciência disso, né, para situar futuramente o leitor dessas nossas pesquisas, né, quem somos nós e quem são essas pessoas que estão sendo entrevistadas. E aí também uma coisa muito importante que precisa existir, que a gente precisa ter cuidado no momento posterior, né, à pesquisa, à entrevista, né, seria a fidelidade na transcrição. Como assim fidelidade na transcrição? Isso mesmo, gente. A gente precisa ser fiel a tudo que for colocado na entrevista. Por exemplo, você está lá fazendo a entrevista, aí você pergunta, está lá numa entrevista científica de comunidade com pessoas idosas, né? Aí você pergunta, como é que você se sente na comunidade? Como é que você se sente com seus vizinhos? Me sinto muito bem, todo mundo se ajuda, é ótimo. Aí tá passando um cachorrinho ali do lado, aí a entrevistada fala assim, X pra cachorro, X pra demônio. Né? Aí mesmo esse X pra demônio, X pra cachorro, vai ter que estar presente na transcrição. Né? Por quê? Porque a gente precisa colocar tudo o que acontece. Por mais que isso não vá ser utilizado depois, né, na construção do relatório, na interpretação, né, do que está sendo avaliado na entrevista, a gente precisa ser fiel nesse momento
da realização da entrevista ao que está sendo colocado, né, pelo entrevistado ou pela entrevistada. E aí também a gente precisa, né, relembrar sempre nesses cuidados da realização das entrevistas, né? A introjeção dos objetivos e do roteiro da entrevista, quer dizer isso, a gente precisa relembrar constantemente, gente, do nosso objetivo de pesquisa. E que esse objetivo precisa estar presente dentro do roteiro da entrevista, né? Então, é algo que precisa estar evidente para a gente, como pesquisador, pesquisadora, né? E isso só se dá a partir do treino do nosso roteiro de perguntas, né? Então, é muito importante vocês treinarem, vocês, antes de iniciarem a coleta, né, o processo de campo, vocês terem uma apropriação daquilo que está sendo investigado, né? Porque esse formato é algo em que você precisa falar naturalmente, não precisaria ler o roteiro, não precisaria trazer, né, essa forma de construção da pergunta, né, do roteiro, como se fosse algo lido, né? Assim, lá naquela pergunta, você se sente envergonhado, envergonhada, né? Não é assim. Você precisa falar como se fosse uma conversa normal, né? Sem estar demonstrando que há uma leitura ali naquele processo, né? Então é algo que precisa ter muita segurança e confiança, e somente a partir do treino, né, constante você vai trazer essas atitudes, né, no momento de realização da entrevista. E isso faz com que você se construa um ambiente que seria considerado informal, que a pessoa se sinta bem, né, que ela não se sinta que está sendo julgada, avaliada ali, né? E aí isso faz com que as pessoas elas não entendam assim que aquele momento, por mais que seja informal, está perdendo a credibilidade, né, sem perder esses objetivos da pesquisa. Então, é uma linha, né, muito tênue entre você construir essa informalidade e também manter a seriedade dessas investigações, né, dessa investigação, desse roteiro, da construção dessa entrevista junto com as pessoas que se disponibilizaram, né, a estar com você nesse momento da entrevista. E isso faz também com a necessidade de você ser muito pontual, gente. Então, vocês não podem de forma nenhuma atrasar. Então, assim, a pessoa ela já está sendo, eu digo até caridosa em estar lá disponível, né, para participar da investigação. Então, vocês, de hipótese alguma, precisam ou podem atrasar quando elas marcarem um horário, né? Então, assim, chega com um momento antes de antecedência, chega com meia hora antes, relaxa, revê o roteiro, vê lá se o gravador tá dando certo, né? Assim, porque precisa gravar, e aí geralmente eu utilizo o celular para gravar, né? Faz todo esse processo de cuidado e de rever esses passos a passo, né? Esse roteiro da entrevista, para que a pessoa se sinta totalmente à vontade e confiante com você. E aí a gente também tem algumas características específicas, né, das entrevistas. A mais comum seria essa entrevista semi-estruturada, que novamente são um conjunto de questões, né, que são previamente definidas, como a gente demonstrou aqui, que são um caráter aberto, né? E aí parece muito uma conversa informal, por mais que tenha um roteiro de perguntas pré-estabelecidas. As entrevistas abertas é como se fosse uma entrevista em que a gente só tem um tema, por exemplo, vergonha. E aí a gente não constrói esse roteiro de perguntas pré-estabelecidas, como uma entrevista semi-estruturada. A gente só tem uma pergunta única disparadora. O que é vergonha para você? E aí a pessoa vai falar sobre esse sentimento de vergonha. E aí as perguntas vão ser feitas a partir do momento que ela vai respondendo, né? Que na verdade que ela vai discorrendo, que ela vai falando sobre essa primeira pergunta aberta, né? Que foi realizada. Então, nesse sentido, as entrevistas abertas, né? Elas tem é como se fosse uma frouxidão metodológica. Elas podem ser feitas, podem sim, mas se você tem a possibilidade de construir
uma pergunta que seja vinculada a uma entrevista semi-estruturada, você vai ter muito mais possibilidade de aprofundamento do tema. Então, assim, as perguntas abertas existem como técnicas, mas geralmente é recomendado você trabalhar com perguntas que sejam consideradas de entrevistas semi-estruturadas, né? E aí, a gente pode mesclar essas entrevistas semi-estruturadas com a utilização de recursos audiovisuais. Quando a gente utiliza a utilização desses recursos, a gente está utilizando entrevistas consideradas projetivas. Como assim entrevistas projetivas? Entrevistas projetivas são entrevistas que vão seguir um roteiro, novamente, semi-estruturado, com perguntas semi-estruturadas, né? E aí, nesse processo, você vai utilizar também recursos audiovisuais, como cartões, fotos, filmes, né? As pessoas, né, que estão participando e que estão se disponibilizando a responder e a participar da sua investigação. Como assim? Por exemplo, numa pesquisa que a gente está falando sobre violência, né? E aí a gente pode perguntar para as pessoas como é que é a sensação de se sentir violentada na sociedade, né? Aí a gente pode apresentar várias fotos de situações de violência, alguém dando murro, alguém xingando, alguém tomando seu lugar na fila, né? Alguém falando mal de você. Então, e aí você dá esses cartões, nessas fotos para as pessoas, e aí elas vão utilizar essas fotos também para meio que construir esses discursos, né? Por isso que isso é considerado projetivo, porque vai utilizar um recurso audiovisual para facilitar a construção de resposta das pessoas que estão participando da investigação, né? É como se fosse mais um recurso para as pessoas sentirem mais à vontade de estarem respondendo as perguntas que estão sendo feitas. As projetivas são como se fossem, né, essa entrevista semi-estruturada com o uso de recursos audiovisuais. Tudo bem, gente? Essas são as principais, né, formas de construção das entrevistas, e a gente também tem um formato específico, né, que seriam consideradas as entrevistas biográficas ou de histórias de vida, que seriam a forma de construir as perguntas vinculadas a determinados momentos, né, ou experiências vivenciadas por pessoas, organizações, grupos, mas que tem como foco ou uma história de vida mais ampla ou uma experiência específica, né? Como assim? Por exemplo, tem uma forma de construção dessa história de vida que é a entrevista narrativa autobiográfica. O que é que seria, né, essa entrevista narrativa autobiográfica? Ela seria aquela entrevista em que você teria, novamente, um roteiro semi-estruturado, mas o foco seria a história de vida da pessoa. Por exemplo, é como se fosse, a gente quer analisar a história de vida de estudantes internacionais de Guiné-Bissau na Unilab, no período de 2018 ou 2019, por exemplo, no ano de 2019. Então a gente pode fazer uma pergunta, convidar, né, construir os critérios, e a primeira pergunta poderia ser, a gente quer saber de uma forma geral da vida da pessoa e como foi essa experiência de vir. Então a gente quer saber da história de vida toda dessa pessoa, né? E aí nesse sentido a gente pode primeiro perguntar de uma forma geral, me diga como seria a sua vida, né? Assim, como é que você acha que seria a sua vida caso fosse um filme ou uma novela? Se você pudesse contar a sua história, como é que seria a sua vida? Né? Então a pessoa tem total liberdade para apresentar aquele discurso. E aí, esse discurso, ela vai poder falar da forma como ela se sente. Eu lembro, assim, eu acho que o que eu sou hoje tem a ver com a minha mãe, né? Assim, eu fui uma criança bem cuidada, e aí eu tive muito carinho e amor, por mais que tivesse um pai ausente, mas
eu tinha já como se fosse uma referência para tentar levar a minha vida. E ela começou a história de vida dela lá na infância, né, até o momento agora. E ela utilizou o tempo que ela sentiu à vontade para trazer isso. Ela apresentou, por exemplo, a vinda para a Unilab como sendo um momento culminante nessa vida dela, que ela se sentiu mais autônoma nesse processo de vir sozinha, né, de estar num país diferente, novo, né? E aí depois você pode fazer uma série de perguntas vinculadas a essa história de vida, mas o foco é a história de vida total. Se for uma experiência específica, a gente chama de entrevista narrativa episódica. Como assim episódica? A gente vai falar de um trecho específico da vida dela. A gente não vai falar mais da vida inteira. A gente vai falar de uma parte da vida dela. E aí, nesse sentido, é como se a gente fosse pensar lá nesse mesmo objetivo. E aí, esse objetivo, na verdade, vai focar especificamente nesse momento de vir para a Unilab. Né? Você poderia começar com a pergunta da seguinte maneira: você poderia me contar como foi essa vinda, né? Assim, se você pudesse contar uma história, né? Uma história narrada, que você narre sobre como foi esse percurso de vir até a Unilab, assim, como foi isso na sua vida, como foi essa situação? Será que você poderia me contar? Então ela vai contar especificamente sobre esse trecho da vida dela, é um episódio da vida dela, e aí novamente, ela funciona como uma entrevista semi-estruturada, enriquecida narrativamente, né? Porque depois você pode fazer perguntas específicas sobre esse momento da vida dela, que ela veio até a Unilab e começou, né, uma nova estratégia, forma de vida, né? E aí a gente também pode utilizar e construir essa análise a partir da obtenção de documentos, registros e de materiais. Existe uma série de autobiografias já escritas, né? A gente pode realizar e trabalhar um processo de análise dessas autobiografias já escritas, né? Que poderia ser até próximo a uma estratégia de que já está lá o documento estruturado. E aí você vai só, né, trabalhar com o que já está feito e analisar essas falas que já estão apresentadas, né? Também pode utilizar várias fontes de dados, como assim, a gente quer fazer a história de vida de pessoas que saíram do sistema penitenciário, né? E aí a gente vai também tanto fazer entrevista com as pessoas que saíram, como as suas famílias, para avaliar como é que seria esse processo, né, de construção dessa vida a partir também tanto da história de vida da pessoa como das pessoas próximas a ela. E aqui novamente seriam trechos, né, que seriam vinculados a entrevistas individuais, mas com foco na história de vida ou em experiências específicas. E por fim, a gente tem uma coisa que são chamadas, uma técnica que é chamada grupos focais. O que seriam os grupos focais? Seriam aquelas entrevistas lá semi-estruturadas que a gente viu, mas ela seria feita em grupo, né, com 5 a 12 participantes, mais o facilitador, a facilitadora, né? Então, nesse sentido, é como se fosse um processo de entrevista, né, com roteiro de perguntas, e que você vai estar lá em grupo. E é importante lembrar que, como a gente trabalha em grupo, a gente precisa mediar também essa fala das pessoas, né? E aí, isso faz com que você tenha um trabalho a mais, você tem mais possibilidade de informação, mas você precisa existir uma moderação. Por exemplo, vamos vislumbrar um grupo de 6 pessoas, em que você está trazendo temas sobre, a gente quer analisar a escolha, o processo de escolha de candidatos na última eleição de 2018. Né? E aí você convida uma série de pessoas de diferentes espectros políticos, né, para participar dessa pesquisa. Vamos só visualizar, vamos pensar mentalmente nesse grupo. E aí você começa a seguinte pergunta: como foi para vocês a última eleição? E aí, vamos visualizar como é que vocês acham que seriam. Vamos pensar como é que seria. Tic, 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 né? Relógio tocando. Relógio tocando. Como é que vocês estão vendo?
Então, visualizaram? O que é que pode ter acontecido? Uma pessoa pode dizer, essa eleição foi uma merda. Não, essa eleição foi maravilhosa, o mito ganhou. Aí que nada, a gente está vivendo um golpe, é uma ditadura. Aí o outro fala, que nada, essas coxinhas, petralhas, né? Então, vai ter uma série de conflitos. E aí você precisa mediar esses conflitos e fazer com que todos e todas se sintam à vontade para que apresentem as suas falas sem constrangimento. Então, assim, é um trabalho que é um trabalho um pouco mais complexo, né? Porque você não vai somente fazer as perguntas e lidar somente com uma pessoa, você vai lidar com várias, né? Então, nesse sentido, é como se você precisasse ficar com muita atenção aquilo que está sendo colocado e nas relações que estão sendo colocadas, né? Então, nesse sentido, a gente precisa lembrar sempre das pessoas que não estão falando, estimular a fala, né? Estimular aquilo que está sendo apresentado, né? Aquilo que não está sendo apresentado. E aí é como se fosse mesmo uma entrevista ser misturada em grupo, mas com esse critério de facilitação, em que o papel desse facilitador, facilitadora, é primordial para o grupo existir e para você realizar um grupo focal de forma tranquila, né? E aí, novamente, esse grupo focal ele pode ser gravado tanto em vídeo como em áudio. Todas as outras entrevistas, as formas de entrevista que a gente colocou aqui, né? Elas geralmente só são gravadas em áudio. Tudo bem? Então, gente, essas aqui são as nossas técnicas qualitativas que a gente vai trabalhar nessa disciplina, né? Que vocês vão poder escolher para a realização das suas pesquisas. Lembrando, existem outras várias técnicas qualitativas, a gente fez um recorte aqui, e aí relembrando dessas técnicas, a gente tem as entrevistas, né, que são as mais comuns, de forma específica, a gente tem as entrevistas semi-estruturadas, que tem esse roteiro, a entrevista aberta, que são somente de única pergunta construída depois, né, essa conversa, as projetivas, que seriam uma série de perguntas, como uma entrevista semi-estruturada, mas com o uso de recursos, né, audiovisuais. A gente tem as entrevistas de histórias de vida, né, biográficas, autobiográficas e narrativas, episódicas, né, que a entrevista narrativa autobiográfica é a vida inteira, a narrativa episódica é como se fosse somente um momento da vida daquela pessoa. E os grupos focais, que são essas entrevistas semi-misturadas, mas em grupo. Tudo bem? Estamos aqui, por aqui a ideia é que vocês pensem bem sobre esses objetivos, a forma como vocês querem colocá-los em prática e a forma como essas perguntas podem ser desenvolvidas, né, junto da investigação. A gente fica aqui por hoje, a gente vai seguir conversando, qualquer coisa me envie e-mail, né, meu e-mail novamente, para quem não lembra, né, assim, qualquer dúvida, sugestão é james.moura.unilab.edu.br. Tudo bem, gente? Seguimos em contato. Ótimo. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada e dependendo da hora de cada um, tá bom? Tchau, tchau.